Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele honra e glória sempre, culto para Ele, somente para o Senhor. Meus queridos, que bom estarmos juntos aqui neste domingo. Estamos iniciando um ano aí de muitas experiências novas com o Senhor, assim eu creio, e de muitas batalhas também. Não é à toa que o nosso tema hoje vai falar um pouco sobre batalha espiritual. Eu já estou provocando meus irmãos, porque da última vez eu falei sobre prosperidade aqui na vigília, o pessoal regalou os olhos, aí eu expliquei que era prosperidade bíblica, e não é aquela maluquice que o povo prega por aí. E agora eu vou falar de batalha espiritual bíblica também, tá, meus irmãos? Calma, calma, calma. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 6. Enquanto você vai abrindo, eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui, que eles estão visitando a igreja pela primeira vez. Muito obrigado, sejam bem-vindos, sintam-se amados, acarinhados e sintam-se em casa. Estamos na presença do Senhor. Nós estamos numa sequência de sermões com temas livres, eu digo sem uma temática, uma série temática como a gente costuma fazer. Viemos de uma série muito forte no livro de Juízes, depois uma série de Natal, onde falamos sobre os cânticos do Advento, no Evangelho de Lucas, e agora estamos aí numa sequência de temas livres, em uma série específica. Em breve voltaremos com uma sequência de sermões baseado em um livro da Bíblia ou numa sequência de temas bíblicos, tá bom? Vou já explicar por que esse texto, que é bastante conhecido, Efésios capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Já adianto aos irmãos que vocês não vão ter moleza hoje, porque eu não fiz slide para ficar dando colher de chá para vocês, mostrando os pontos do sermão, para vocês lerem aqui no telão. Não, eu quero que vocês olhem para as Escrituras, use sua Bíblia, leia comigo, esteja atento, sem molezinha hoje para vocês. Efésios capítulo 6, vamos ler as Escrituras com reverência e atenção, versículo 10 ao versículo 18, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Feche teus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua santa palavra, por estarmos aqui, Senhor, por tua vontade e obra. Obrigado pela graça, Senhor, que nos reúne na tua presença, não somos merecedores. Obrigado porque um Deus santo, Senhor, por vontade absoluta e soberana, escolheu estar na presença, Senhor, de pecadores, porém pecadores salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que já disseram sim para o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por isso. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, na dependência do Teu Espírito, que a Tua palavra fale aos nossos corações, produza, Senhor, os propósitos para os quais elas serão aqui direcionadas à igreja, Senhor. Assim eu te peço,
Por fé te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Conhecido esse texto, né? Certamente você já leu, já releu, já ouviu vários sermões baseados na famosa armadura, né, do Senhor, de Efésios 6. Mas esse texto ele me veio à mente recentemente, enquanto eu conversava com uma colega de trabalho, e nós falávamos sobre a hostilidade de certos ambientes em que nós, cristãos, somos obrigados a estar, e até mesmo algumas opressões que nós experimentamos em determinados momentos, em determinadas situações. E eu falava para ela sobre a bênção que os cristãos têm de poder se revertir da armadura de Deus nesses momentos, essa armadura que é um instrumento espiritual que nos foi dado, mas que às vezes nós esquecemos de usar. Neste ano, meus irmãos, um ano que se iniciou com um certo sentimento de frustração para alguns, de insegurança para outros cristãos, nós não podemos esquecer que proteção e instrução está na nossa mão, está muito perto, e ela foi dada para aqueles que creem. Nós não podemos esquecer que existe um Deus poderoso que age em todo o tempo em favor do seu povo, independentemente de circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, até porque as circunstâncias também são planos de Deus, não se engane, Deus não é pego de surpresa com as circunstâncias que surpreendem a igreja. Podemos ficar surpreendidos e frustrados, mas Deus não. Deus tem o controle de todas as coisas, Ele tem o total domínio de todas as coisas. Em tempos de guerra, meus irmãos, sim, há uma guerra sendo travada neste exato momento, embora muitos de nós não nos damos conta, ou mesmo ignoremos a realidade de que existe uma guerra espiritual sendo travada, e se faz necessário que as igrejas repassem procedimentos básicos de autodefesa, como um exercício, mas não um exercício qualquer, mas um exercício disciplinar, de sobrevivência, e de sentinela, e de vigília. Esse exercício precisa ser ensinado às igrejas. Eu espero que as Escrituras nesta noite nos ensinem alguma coisa para utilidade na nossa vida prática, na nossa caminhada cristã. É sobre conduta padrão que Paulo está falando aqui para os seus leitores, para os leitores da carta aos Efésios, que estudiosos entendem que não foi uma carta especificamente dirigida à igreja de Éfeso, mas que ela tinha um poder ali de circular em diferentes igrejas, então é a chamada carta circular. Ela teve uma grande abrangência, ela foi reproduzida para muitas igrejas, e Paulo estava ali falando de uma conduta que é padrão em tempos de guerra, e ele escolhe essa conduta, instruir os irmãos sobre isso exatamente ao finalizar a sua carta. Estamos caminhando para o final, estamos no último capítulo da carta aos Efésios. Se a gente recuar um pouquinho, vemos que Paulo está expondo uma série de comportamentos, padrões apropriados aos cristãos. Ele fala sobre padrões no casamento, padrões na família, padrões no trabalho, entre outras situações. Mas ele resolve aqui encerrar a sua carta num ambiente de guerra, convidando a igreja para um ambiente bélico, espiritual, posso dizer assim. E aqui, meus irmãos, é claro que não se trata, já falei, não se trata de uma guerra convencional, não é uma guerra física, não é uma guerra política, não é uma guerra social, é uma batalha de armas espirituais. Paulo vai revelar então o segredo da vitória nessa guerra, ou na pior das hipóteses, ele vai revelar o segredo para estarmos preparados para a batalha, ainda que venhamos a sofrer algumas derrotas providenciais da parte do próprio Deus. Aí a pergunta que nos fica logo de saída, e que vai servir de tema para o nosso sermão, não trouxe slides, se você quiser anotar os pontos, vá anotando.
vai servir de tema aqui, mas é uma pergunta inicial que já nos salta aos olhos. Nós estamos preparados para a guerra? Nós estamos preparados para a guerra? Muito bem, eu acredito que a exposição do nosso texto hoje, muito conhecido, nos ajude a responder essa questão. Meus queridos, é muito óbvio que ninguém vai para um campo de batalha sem estar preparado. Ninguém vai para a guerra de peito aberto, desguarnecido de armas, ou de um equipamento de proteção. Qualquer um que vá para uma batalha nessa situação não vai ter a menor chance de sobreviver por muito tempo, ainda que por algum tempo sobreviva. Mas não vai permanecer muito tempo de pé, sem nenhuma proteção. Evidentemente que o mesmo acontece nas nossas lutas espirituais, lutas estas às quais Paulo se refere nesse trecho aqui da carta de Efésios, aqui no capítulo 6. Importante frisar que o apóstolo está escrevendo para a igreja, está escrevendo para os cristãos, para membros da igreja de Cristo, que ele precisa instruir sobre algo que é tão real ou mais real do que as nossas próprias batalhas físicas e deste mundo, né? Aquilo que nós podemos ver, aquilo que está aparente. Ele está instruindo pessoas sobre uma batalha real, verdadeira. Evidentemente que quem não crê nessa realidade espiritual, as palavras de Paulo não têm o menor sentido, mas ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para nós, aqueles que creem. Então, à luz do texto, já olhando para ele especificamente, nós vemos que estar preparado para a guerra espiritual requer um primeiro princípio básico de sobrevivência. A fonte da força está no Senhor. Olha o que diz o versículo 10, acompanha na tua Bíblia. Finalmente, vemos que Paulo vem numa sequência de orientações, né, sobre padrões de conduta. Então agora ele vai caminhar para um desfecho, daí o finalmente, na tradução da NVI, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Muito bem. Quando nós vamos para a batalha fracos, fragilizados, desprotegidos, é o mesmo que assinar uma sentença de morte. Você já está ali sabendo que vai morrer. É uma luta kamikaze, se nós vamos dessa forma. O verbo imperativo aqui, nós vejam, fortaleçam-se, está significando imediatamente que precisa de uma atitude, né? Há uma atitude, há uma busca pelo poder espiritual que capacita o crente a enfrentar os inimigos no campo de batalha. Paulo está dizendo, ei, fortaleçam-se, não vão de qualquer jeito, não vão fracos. Há uma atitude, há uma busca. Ele sabe que a guerra é árdua, Paulo sabe muito bem, sofreu na pele e no espírito toda essa batalha, ele sabe como ninguém, que sobreviver à guerra não pode ser alguém que esteja desguarnecido espiritualmente. O crente, e Paulo aqui ele é claríssimo sobre isso, não vai encontrar fortaleza no homem. Ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, ele diz. E aí pontos importantes aqui a serem esclarecidos, meus irmãos. Primeiro, se não é na nossa força, o texto já está muito claro aqui, nós não podemos achar que é no nosso esforço que nós vamos garantir o poder que nós almejamos. Isso já é uma lapada contra aqueles que são religiosos e ativistas na igreja. Acha que por muito estar aqui, que por fazer tudo, querer fazer tudo em todos os lugares, já acha que por isso está forte espiritualmente. Pode estar acontecendo exatamente o contrário, você está gastando um esforço desnecessário ou mesmo fazendo uma coisa que não era para você estar fazendo. Então, se não é na nossa força, a gente não pode achar que é o nosso esforço que vai garantir esse poder que nós almejamos. Aí, calma, antes que você me julgue, não me julga, não me julga. Evidentemente aqui, meus irmãos, que quanto mais tempo nós dedicamos às atividades espirituais da igreja, isso é óbvio, quanto mais tempo eu dedico, tempo de qualidade, tá? Tempo de qualidade, agora eu não estou falando de tempo, quantidade, quanto mais tempo de qualidade eu dedico às atividades espirituais da igreja,
as orações, a leitura das Escrituras. É óbvio, é evidente que nós vamos estar, a tendência é de nós estarmos fortalecidos espiritualmente para as guerras espirituais. O problema é nós acharmos que o nosso sacrifício obriga o Senhor a nos dar a vitória. Esse é o problema. Porque eu estou fazendo isso, Deus é obrigado a me abençoar e a me dar a vitória por isso. Se a gente for nesse pensamento aí, achando que a força partiu de nós, do nosso esforço, certamente nós corremos o risco seríssimo aí de seguirmos para a batalha vulneráveis. Segundo ponto, estar fortalecido, meus irmãos, não se trata de um poder místico que nós vamos receber num passe de mágica, né? Não é aquele passe gospel, como eu já vi, coisas por aí, tipo, receba o poder, pronto, pá, recebe o poder, agora você vai sair daqui cheio de poder e vai vencer todas as guerras espirituais, porque eu tenho imposição e poder para impor as minhas mãos na tua cabeça, e aí você está pronto, recebeu o poder. Por favor. Ser fortalecido no Senhor, meus irmãos, implica buscar pelo fortalecimento na posição que nós temos nele, se é que nós estamos nele. Não vem de fora para dentro assim, como um passe de mágica. Ok? Segundo ponto. Meus irmãos, Cristo alertou os seus discípulos muito claramente: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, versículo 5. O que é que ele está dizendo? Que desconectado da videira é impossível um ramo dar qualquer fruto. Não podemos fazer absolutamente nada na nossa força. Da mesma forma é o crente na batalha espiritual. Na nossa força, ou desligados da fonte, de onde vem o poder, nós somos apenas alvos fáceis do inimigo. Segundo princípio básico de sobrevivência na batalha espiritual, meus irmãos, o preparo requer conhecimento. Versículos 11, 12 e 13, olha o que diz aí, acompanha na tua Bíblia. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos entender. 3 pontos básicos aqui em nossa batalha. Conhecer, 3 pontos básicos. Primeiro, conhecer bem as armas que vamos usar. Segundo, conhecer as armas do inimigo. Terceiro, não subestimar o dia mau. Vamos ver cada um. Primeiro, a armadura aí, olha. Sobre o armamento da igreja, né? Paulo vai usar aqui uma metáfora apropriada em se tratando de um contexto de guerra, embora a luta não seja física, já falamos aqui. A armadura, meus irmãos, é o armamento do crente. Mais adiante nós vamos detalhá-la para a gente compreender bem isso aí. Por ora, é importante que a gente atente para o termo que Paulo vai usar aqui no grego, né? A palavra armadura está no original no grego como panóplia. Panóplia significa não apenas uma tradução simples do que seria armadura, mas é uma referência ao armamento completo, tanto que as escrituras elas são traduzidas, a NVI traduz para toda a armadura, esse toda não está no original, mas é uma tradução do panóplia, para que a gente entenda. Se ele falar simplesmente armadura, talvez a pessoa ficasse condicionada a perceber só a vestimenta do corpo, né, e não os acessórios. Mas panóplia, que é o termo grego, está se referindo não só à armadura, mas todo o conjunto do armamento que um soldado utilizava, pronto para ir para a batalha. O apóstolo vai reforçar que na guerra o crente precisa se revestir de toda essa armadura, não apenas uma parte da armadura, mas toda ela. Todos os elementos precisam estar devidamente postos ali no combate. O princípio aqui é óbvio, né, meus irmãos? É óbvio. Mas a gente esquece de praticar, né? Esse é o problema. Uma armadura, vamos imaginar
você um soldado romano, que era a figura que Paulo estava utilizando aqui, indo para uma guerra. Se ele vai faltando alguns dos elementos do seu armamento, do conjunto ali que ele precisa utilizar, evidentemente que ele fica vulnerável de alguma forma. E se tem algo que o inimigo sabe fazer, é atacar exatamente os pontos fracos, os pontos que estão expostos, os pontos que estão sem proteção. Entendam um fundamento bíblico aqui, meus irmãos, que Paulo expressa nas entrelinhas, isso é muito importante, nas entrelinhas desse texto, porque talvez não fique tão claro, embora esteja, mas às vezes a gente passa despercebido. Veja bem, existe uma fonte de poder, que não somos nós, certo? Existe um revestimento espiritual, a armadura de Deus, mas existe um terceiro elemento, qual é? Um ser humano dentro da armadura. O que Paulo está dizendo? Que cabe a nós, meus irmãos, a atitude. Há aí um papel elementar que é nosso nessa história. É um papel que, para ser cumprido, depende da nossa atitude perante Deus. A atitude de nos posicionarmos perante Ele, de procurarmos estar revestidos da armadura que nos foi dada graciosamente, porque sem ela, meus irmãos, nós não temos a menor chance nas nossas guerras espirituais. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e focamos muito na força da armadura, né? Mas Paulo está apontando a fragilidade do homem. Entenderam? Perceberam? Por que a gente precisa de uma armadura? Porque senão nós vamos morrer. E às vezes isso é o que está sendo realçado aqui, mas a gente tenta realçar a vestimenta de um Deus que não precisa de armadura. Quem precisa somos nós. Há um ser humano dentro ali. Paulo está exortando a igreja a fazer a sua parte, a ser um guerreiro que conhece as suas armas, mas que ele precisa fazer a sua parte, ou seja, ser um guerreiro esforçado, um guerreiro disciplinado, como deve ser. Segundo elemento aqui, o inimigo, nós temos que conhecer. O preparo requer conhecimento do inimigo. Ainda que no versículo 11, após mencionar a armadura, Paulo vai dar o nome a ele, né? O nome é o inimigo, o diabo, que ele é autor das astutas ciladas, né? Diz aí o termo. O termo grego utilizado aqui, sobre essas ciladas astutas, aponta para métodos ardilosos, ou meios de engano, são essas ciladas, meios para enganar o povo, a igreja, para bater o crente na sua caminhada, nas suas batalhas. A palavra cilada, ela é um sinônimo de armadilha, né? Indica uma arma perfeita, né? Para atingir quem? Aqueles que estão desatentos. Ninguém coloca uma armadilha que todo mundo vê, não. A armadilha ela é colocada cuidadosamente, camuflada, para aquele que está desatento cair. Algumas vezes ele usa uma isca, né? O ser humano usa uma isca para que as pessoas caiam numa cilada, são atraídos, é um chamariz, né? Capaz de desviar o crente carnal, desviar a nossa atenção do perigo. É isso que faz o nosso inimigo, astutas ciladas. Versículo 12 vai reforçar que essa batalha ela não é física, né? Ela não é num campo físico, não é num campo material, mas é um campo espiritual. E aí ele vai dizer que a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está apontando aqui, resumindo essa história aqui, meus irmãos, para o lugar onde Satanás e suas hostes malignas habitam e travam a sua guerra contra Deus. Então é um ambiente espiritual. Se existe uma luta espiritual sendo travada, evidentemente que as armas do crente precisam ser espirituais e precisamos saber usá-las. Meus irmãos, para aplicar para a nossa vida, Paulo
está instruindo aqui os seus leitores e a nós é que contra as ciladas do diabo, eles têm a armadura de Deus. É tão simples, né? Mas ele estende dizendo algo mais. Existe uma cilada, existe a arma contra ela, que é a armadura de Deus, mas requer preparo e conhecimento sobre as armas espirituais. O apóstolo, repito, está instruindo a igreja, está ensinando a igreja para capacitá-la para uma batalha que não é contra pessoas. Gente, eu vejo crente aí transformando pessoas em inimigos espirituais. Mas a nossa batalha não é contra pessoas, mas contra poderes espirituais. Paulo foi específico quando ele instrui Timóteo, por exemplo, seu filho na fé, lá em 2 Timóteo, ele diz assim: apresenta-te diante do Senhor como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade. Manuseia bem a palavra da verdade. Será que nós temos nos dedicado, meus irmãos, a manusear bem a principal arma espiritual que nós temos contra os nossos inimigos espirituais? A metáfora é paulina aqui e está apontando para o preparo, meus irmãos, de um soldado na guerra. Não dá para ir despreparado. Um soldado precisa ser treinado para a batalha. Assim ocorre no plano espiritual. E aí, nesse contexto, a igreja, ela funciona como um quartel general, né? A base onde os crentes são capacitados para lutar. Não é à toa que nós tivemos o direcionamento de batizar de base a igreja que nós congregamos. Nós somos todos soldados, meus irmãos, sendo treinados, preparados, à luz da palavra de um general que é eterno e é todo poderoso, Jesus Cristo. Aleluia. Nessa base que se chama igreja, nós somos instruídos pelo Espírito Santo. É Ele que nos abre o entendimento. Não é pastor, não é pregador, não é você ouvir, não é você estar em culto após culto, ouvindo sermões atrás de sermões. Se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento, serão apenas palavras bonitas, ou não. As minhas eu já não garanto, se os meus sermões são tão bonitos assim. Mas se o Espírito Santo estiver abrindo o nosso entendimento, essas palavras têm sentido, elas nos alimentam, elas nos capacitam, elas vão frutificar na terra que vai cair. Se essa terra não for fértil, ela não tem nenhum sentido. Se o Espírito Santo não tocar, não tem sentido. É Ele que nos abre o entendimento para discernir as ciladas do diabo, como diz o texto. A não sermos enganados por falsas doutrinas, por mentiras, atraídos para armadilhas que nos seduzem, né? Seduzem a nossa natureza caída. Por fim, esse preparo que nós estamos falando aqui, ele requer conhecimento sobre o dia mau, conhecimento sobre as armas do inimigo e conhecimento sobre o dia mau. Este dia mau que o texto fala aí, não representa necessariamente um dia de 24 horas, né? Parece claro, mas é bom a gente, né, deixar isso mais claro ainda. O que representa esse dia mau é um momento, pode até ser 24 horas ou não, mas é um momento, é aquele instante em que nós somos abatidos, em que nós somos fragilizados por uma doença, por uma tentação, por uma circunstância triste, enfim. E eu não preciso nem dizer que nessa terra aqui, ninguém está livre deste dia mau, ninguém. E ter consciência disso, portanto, faz parte da instrução do crente na batalha espiritual. É um absurdo igrejas que pregam que o crente que está passando por uma dificuldade ou algum sofrimento, ele está com algum problema de pecado, ou ele tem problema de fé. Chega a ser risível esse tipo de pregação quando falam isso. Ninguém está livre do dia mau aqui, ninguém. Ou daquele momento em que nos fragilizamos, em que somos abatidos, não importa se eu sou crente ou não. E aí, meus irmãos,
Se nós não podemos evitar o dia mau, nós precisamos saber lidar com ele. Precisamos estar preparados espiritualmente para lidar com ele. Para quê? Para que nós não sejamos abatidos na nossa guerra espiritual de todos os dias. Nós temos um inimigo que age todos os dias, meus irmãos. Ele é um inimigo astucioso. O diabo age esperando o dia mau, pacientemente. Ele age todos os dias. E muitas vezes o agir dele é só esperar pacientemente o dia mau para lançar as suas armas. Mas um crente diariamente revestido pela armadura de Deus, ele não vai ser pego desprevenido pelo diabo, mesmo no dia mau, mesmo diante das fraquezas naturais, às quais todos os homens estão sujeitos, todo ser humano. O texto diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, versículo 11, mais adiante, vistam toda a armadura de Deus, veja que ele repete o mesmo texto, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo o que, pastor? Tudo o que vocês foram instruídos e treinados para fazer e a enfrentar. É isso. Escuta, o crente enfrenta o inimigo, não na sua força, mas na força do Senhor. Ele é revestido da armadura de Deus, uma armadura que ele recebeu. E mesmo diante das dificuldades que ele enfrenta, ele fica firme, ele enfrenta o inimigo firme, atento, confiante de que ele está no lugar, do lado certo, do lado do Senhor dos Exércitos, aquele que é todo poderoso, aquele que é poderoso nas batalhas. Aleluia. Então nós já vimos que a força vem do Senhor e não de nós, e que o preparo requer conhecimento da arma que temos que usar, do inimigo que nós vamos combater e do dia mau. Mas agora o texto vai esmiuçar a armadura, tá? Essa parte eu adoro, muito legal. Vai esmiuçar a armadura, ou seja, a designação de cada peça. E aí nós temos aqui o terceiro princípio básico de sobrevivência na batalha espiritual. É preciso conhecer e vestir toda a armadura. Versículos 14 a 17, olha o que diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto sinaliza que Paulo inspirou-se nas armas romanas aqui, né? Armas similares daquela época, que era familiar para os seus leitores, especificamente o aparato bélico utilizado por um soldado romano. Mas Paulo vai usar também algumas figuras que são conhecidas para aqueles leitores que conheciam alguns textos do Antigo Testamento. Talvez nem todos, porque ali a igreja já tinha se expandido, mas principalmente os judeus convertidos, eles conheciam textos do Antigo Testamento, e alguns elementos que Paulo está usando aqui, ele está inspirado pelas escrituras do Antigo Testamento. Ele vai usar especificamente trechos do profeta Isaías. Só que lá Isaías está se referindo ao Messias, e aí Paulo ousadamente ele aplica aqui aquilo que Isaías se referindo-se ao Messias, àqueles que estão em Cristo, ou seja, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, a igreja. Dois textos, até separei, só escuta, Isaías 11, capítulo 5, não, Isaías capítulo 11, versículo 5, ele diz assim, olha a similaridade: a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Ele está fazendo uma referência a Jesus, como ele vai para a sua guerra espiritual. Isaías 59, versículo 17 diz: ele usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Então veja que nós já vimos antes que o termo grego que ele utiliza para a armadura é panóplia, utilizando esse termo original para
definir um armamento completo de um soldado que está pronto para a batalha. E quando nós vamos detalhar aqui cada uma dessas partes da armadura, a gente vai compreender bem mais claro por que Paulo é muito taxativo, é muito específico quando ele alerta que o crente não pode se descuidar de nenhum dos acessórios que compõem essa armadura de Deus. Por isso o termo é panóplia, é armadura completa. Vejamos um por um aí, seguindo a ordem do texto, tá? Cinto da verdade, né, ou apenas cingidos com a verdade, como em outras traduções, significa dizer que a verdade, ela sustenta a couraça e outras peças ali da roupa, ou seja, contra um inimigo que é chamado pai da mentira, né, a verdade das escrituras, cingida em nós, se torna uma peça importantíssima da armadura, indispensável. Na sequência vem a couraça da justiça. A couraça é um elemento de defesa, né? Aquilo que vai protegendo o peito do soldado, protege o coração, protege os pulmões, aquele que está na batalha. A couraça da justiça, veja que ela está junta ao cinto da verdade, porque o cinto prende a couraça. Então Paulo aqui vai reforçar, na figura do soldado, uma instrução que ele já tinha dito antes, aqui mesmo em Efésios, sobre uma outra vestimenta do crente, que talvez você já tenha ouvido falar, que é a vestimenta do novo homem. Olha só que agora ele vai usar essa metáfora do soldado, mas ele já tinha falado disso antes. Efésios capítulo 4, só escuta, 22 ao 24, ele já tinha dito isso seguinte, quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então veja aí, claramente, justiça e verdade juntas, né? Protegendo o crente ou o novo homem contra as armas espirituais do inimigo. Na sequência do texto nós temos o evangelho da paz, ele fala tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. As sandálias romanas, meus irmãos, ela tinha uma característica que era uma espécie de cravos, de pregos nas solas, que ajudavam o soldado a não escorregar, dava mais firmeza para se movimentar, para correr, dava segurança na hora da batalha. Então a palavra prontidão aqui tem um significado importante no texto, porque essa prontidão ela dá ao soldado exatamente a capacidade de estar alerta, estou pronto, estou em prontidão, e dá aquela capacidade de reação também, caso aconteça um ataque inesperado. Agora parece estranho, parece paradoxal aqui um evangelho da paz num ambiente de guerra, né? Nós calçamos uma sandália do evangelho da paz, compondo uma armadura de guerra, parece estranho. Mas a inspiração de Paulo aqui não foi aleatória, meus irmãos, também, novamente, porque ela nos remete às palavras também do profeta Isaías, 52, versículo 7, escuta, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias. O que é evangelho? Boas novas, né? Boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Então as boas novas do evangelho da paz é a arma que desmascara o ódio de Satanás por Deus e obviamente pela igreja. Mas lembra, meus irmãos, nosso inimigo é espiritual, não são pessoas. As armas que nós usamos contra o diabo, como o evangelho da paz, ela tem outra função quando elas são apontadas para uma humanidade carente de salvação. Ela tem uma outra função quando é apontada para os homens, para as pessoas, independentemente de quem seja. A humanidade carece de salvação, a salvação do evangelho da paz. Depois o escudo da fé, um soldado tem um escudo, né? Sem o escudo ele está exposto, não tem como. A fé é o que move a confiança do crente, posso até dizer assim, ele é o escudo, é que move a confiança. Eu vou confiante para a batalha porque eu tenho um escudo. Confiança em quê?
na verdade do Evangelho. Por isso eu vou confiante para a batalha. Eu creio na verdade do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. Então eu vou para a batalha confiante. Eu tenho um escudo que é a minha fé. E esse escudo ele não poderia ser frágil, porque estamos falando de dardos inflamados, ou seja, flechas com fogo. Não podia ser um escudo de madeira, por exemplo, porque iria queimar. Precisa ser um escudo com material resistente, como sempre Paulo aqui exortando a igreja a estar bem protegida contra o engano do diabo. É ele que é enganoso, ele é o enganador. Temos que estar protegido com a nossa fé na verdade do Evangelho contra os falsos evangelhos, contra as falsas doutrinas, contra doutrinas de homens. Porque é exatamente esse tipo de dardo que o diabo vai usar contra a igreja. É isso. Uma fé fortalecida nas Escrituras, meus irmãos, também é o escudo que nos protege contra as tentações. Tentações que avançam contra a nossa carne. Precisamos do escudo na batalha. Sem ele, somos alvo fáceis. Seguindo, tem o capacete da salvação. A cabeça é a parte mais vulnerável do corpo, por isso o soldado precisa proteger a cabeça, e Paulo vai usar essa figura do capacete para simbolizar a salvação, porque esta, meus irmãos, é a segurança máxima que nós temos, é a segurança máxima na vida do crente, é a salvação que nos foi dada e não pode ser tirada. Referindo-se ao Messias, mais uma vez, vestido para a batalha, Isaías diz o seguinte, Isaías 59, 17. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. É assim como Cristo se revestiu para a batalha. O Messias é a referência de Isaías. Assim um crente também deve estar revestido, meus irmãos. O capacete da salvação, ela protege a nossa mente, ela protege a nossa cabeça, nosso intelecto, a nossa razão, contra as mentiras, contra o engano. Uma vez protegida com o capacete da salvação, meus irmãos, pronto, a cabeça não pode mais ser atingida. Mas tem que ser o capacete da salvação, não é qualquer capacete. Por fim, tem a espada do Espírito, né? Eis a única arma ofensiva da armadura, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada romana, ela curta e ao mesmo tempo ágil, né? Afiada. Era perfeita para respostas rápidas, de defesa, de ataque contra o inimigo. Jesus usou de uma maneira singular esta espada quando foi tentado no deserto por Satanás, não é verdade? O que ele usou? A espada do Espírito, a própria palavra de Deus, agilmente para se defender e para atacar, e para derrotar o seu inimigo. Repito, meus irmãos, o que eu tenho dito sempre, em muitas ocasiões aqui, para manusear bem a espada, a palavra de Deus, é preciso esforço. É preciso treinamento, é preciso dedicação a ela. Meus irmãos, não nos enganemos. O nosso inimigo usa a espada que é dada para o crente como um exímio espadachim. Não se engane. Não pensemos nós que uma espada empoeirada na prateleira, ou uma espada que nós manuseamos somente aos domingos no culto, vão ter alguma chance contra um inimigo conhecedor da principal arma que pode derrotá-lo. Não se engane. Mas, para os espadachins despreparados, eu quero dizer uma boa notícia: a base oferece cursos semanais de esgrima espiritual, e são gratuitos, anota aí a agenda, vai lá, cursos, pequenas bases, todas as terças e quintas, aqui na igreja à noite, reunião dos homens toda sexta,
base de oração todo domingo de manhã, pregação expositiva todo culto de domingo às 18 horas. Abri e fechei o parênteses, está aí o roteiro das aulas para os espadachins despreparados. Meus irmãos, vendo o papel de cada elemento aqui, né, quando a gente destrincha essa armadura, a gente compreende bem por que Paulo vai usar o termo panóplia, né? Por que ele está referindo, vistam toda a armadura, e ele repete mais adiante, vistam toda a armadura. Por quê? Porque ele sabe muito bem que não pode faltar nenhuma das partes essenciais da armadura para um soldado que se dirige para a batalha espiritual. Não há como. E aí, meus irmãos, quarto e último princípio básico de sobrevivência na batalha espiritual aqui, conhecer o poder da oração. Olha o versículo 18 aí para finalizar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração pelos santos. Nessa hora que a gente fica pensando, tem pessoas que pedem, que oram para os santos fazer alguma coisa por nós, né? Mas se os santos, né? Então não faz sentido a gente orar pelos santos que já estão no lugar, né? Já estão ali, bem, na fita. Mas a palavra diz que a gente deve orar pelos santos. Claro que, obviamente, que os santos são aqueles que precisam de oração, né? São a igreja, somos nós. Persevere na oração por todos os santos. Nesse ponto, meus irmãos, há estudiosos que inserem a oração como uma das armas do crente na batalha. Embora ela apareça aqui à parte, né? A parte dos elementos da armadura. Parece apropriado falar isso, parece apropriado considerar que a oração é uma arma, sim, nas batalhas espirituais, mas só que Paulo abre um pouco mais o leque, ele fala em todas as ocasiões a oração é uma arma espiritual, é uma arma, é um alimento, é o nosso momento de conversa com Deus. A oração tem um conceito maior aqui, mas aqui ela está inserida no conceito de guerra, né? Precisamos da oração também como uma arma. Parece apropriado considerar isso, mas nós devemos orar em todas as situações, em todo o tempo. A oração deve acompanhar a vida cristã. Mas a arma que nós precisamos, olhando para o texto, manusear aí em toda a ocasião, é a oração no Espírito. Antes que você pense em alguma coisa, né, mística, alguma coisa, né, estranha, eu quero logo explicar o que significa o termo orar no Espírito. Orar no Espírito, meus irmãos, é orar sob a direção do Espírito, ou seja, conforme os fundamentos que estão na palavra de Deus. É isso. O Espírito não vai nos direcionar a orar fora do que está fundamentado nas Escrituras. Orar no Espírito, fundamentar a oração em base sólida nas Escrituras. Então veja que na batalha espiritual, a oração ela vem em seguida da espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, não é isso? A oração vem em seguida da espada, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra e oração atuam sempre em conjuntas, ambas são fundamentais na nossa guerra espiritual. Meus irmãos, Paulo era um homem de oração. E ele deixava isso muito claro, ele deixa isso muito claro quando ele repassa esse fundamento para as igrejas, que ele era um homem de oração. Ele fala isso nas suas cartas às igrejas, fala isso nas suas cartas pastorais. Paulo era um homem que botava a oração como algo fundamental. Ele dizia: orai sem cessar, orem uns pelos outros. Eu oro pela igreja, eu me alegro com as orações de vocês pela minha vida. Ele era um homem de oração. E aqui ele está exortando a igreja a ser constante na oração, a ser perseverante na oração. Ou seja, oremos, meus irmãos, todo
tempo, sob quaisquer circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, porque esta é uma arma vital na nossa guerra espiritual de todos os dias. Oremos, meus irmãos, oremos em todo o tempo, em todo o tempo. Quero concluir, meus queridos. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Alguma dúvida disso? Estamos em guerra. E esta guerra não é consequência, meus irmãos, de um momento político. Essa guerra não é consequência de um momento social, ou mesmo de algo doloroso que nós estejamos passando. Talvez você esteja passando, e eu falei, nós estamos em guerra. Aí pensou assim, pastor, realmente eu estou em guerra. Calma, a nossa batalha espiritual, meus irmãos, não é consequência dessas coisas. Nós temos uma batalha espiritual por consequência do pecado. Por isso nós temos uma batalha espiritual, por causa do pecado. Por causa da queda, a humanidade entrou em guerra contra Deus. A culpa é nossa. Mas esse Deus de infinito amor havia preparado um escape para o seu povo. Aleluia. Uma armadura, né, destinada a todos aqueles que fossem capacitados a dizer sim ao chamado do Evangelho. Todos os capacitados a dizer sim ao Evangelho têm uma armadura de Deus à disposição, Diante de tudo isso aí, diante de tudo que nós ouvimos acerca dessa arma poderosa, né, e essencial para enfrentarmos as nossas guerras espirituais, às quais nós estamos expostos todos os dias, meus irmãos. Eu quero concluir aqui essa reflexão deixando alguns questionamentos, mas eu acredito que as respostas não vão ficar no vácuo, assim, eu não vou lançar perguntas que você não já possa buscar a resposta baseado em tudo que nós pregamos aqui, em tudo que as Escrituras nos falou. As respostas já foram dadas ao longo do sermão. Cabe a cada um de nós simplesmente encaixá-la na nossa realidade individual. Então vamos lá. Nós vimos primeiramente que vestir a armadura de Deus tem uma relação direta com a maneira como nós estamos posicionados nele, ou se de fato nós estamos ou não nele, né? Tem a ver com isso. Então, pergunta: como temos nos posicionado diante de Deus? É a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos, porque vestir a armadura depende disso. 2, nós vimos que o crente ele precisa vestir toda a armadura, né? Não apenas parte dela. Aí a pergunta: será que a nossa armadura está completa? Será que nós saímos com ela completa para a guerra? Será que nós estamos com o cinto da verdade, a couraça da justiça está firme aqui em nós? Será que nós estamos calçados, bem calçados no Evangelho da paz? Será que o capacete da salvação está firme na nossa cabeça? Será que nós temos um escudo da fé posicionado, robusto, com material firme para defender contra os dados inflamados do inimigo? Será que nós temos uma espada, que é a palavra de Deus, bem manuseada em nossas mãos? Ou será que está faltando algum desses elementos? Será que nós temos ido para a batalha faltando alguma coisa? Será que não é exatamente isso que está faltando, que está evitando que a gente vença as nossas batalhas espirituais? 3, nós vimos que a ordem da palavra aqui já parafraseando e aplicando, né? A ordem é para não inventarmos novas armas, mas para tomarmos as armas que Deus já providenciou para nós, a armadura de Deus. Será, meus irmãos, que nós não estamos seguindo métodos estranhos? Será que nós não estamos acrescentando armas humanas nessa armadura e elementos esdrúxulos, antibíblicos, para enfrentar o inimigo que é sagaz e conhecedor profundo das Escrituras? Meus irmãos, é tempo da igreja cair em si e voltar urgentemente à simplicidade do Evangelho, deixar de lado tanto entulho, tanta invenção, tanto misticismo, tanta alegoria, superstição. Não tem nada a ver, não tem lugar essas coisas na armadura de Deus.
É urgente que a igreja abandone todo o acréscimo que vem do homem aos cultos ao Senhor. Armas espirituais, entre aspas, aí, com fundamento humano, não tem nenhum efeito contra os nossos inimigos espirituais. É só viagem. O óleo colorido não sei de quê, o banho não sei das quantas, o sal não sei de que mais, a água ungida não sei das quantas, o culto da libertação não sei de que mais. Acréscimo a armadura de Deus, acréscimos, entulhos, alegorias, superstições, misticismos. É urgente que a igreja volte para o evangelho da paz. É isso que é a arma que derrota o inimigo, não são essas baboseiras humanas. Por outro lado, meus irmãos, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, são como uma bomba atômica no campo do inimigo. Simples assim. Simples assim. Lembre-se, a Bíblia diz: vista-se de toda a armadura de Deus. O armamento já está definido. Não acrescentemos elementos humanos onde não há espaço para pecado e para imperfeição. O que vem do homem sempre é carregado dessas coisas. Nessa guerra, meus irmãos, o imperfeito, ele precisa estar dentro da armadura e não acrescentando coisas a ela. O imperfeito que somos nós, temos que estar dentro da armadura, municiados ali de todas as partes que o Senhor inseriu a elas. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja, para que nós possamos, olha para o texto, para que nós possamos resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de ter feito tudo que nós somos instruídos para fazer, e que muitas vezes não fazemos. Amém. Fica de pé, vamos orar. Senhor, louvamos o teu bendito nome, Deus, e reconhecemos que muitas vezes negligenciamos, ó Deus, ao partir para as nossas batalhas espirituais, ou mesmo negligenciamos em desconsiderar, em ignorar a verdade bíblica de que existe um inimigo espiritual nas nossas vidas, tentando nos enfraquecer, tentando encontrar os pontos vulneráveis, ó Deus, das nossas vidas, tentando se valer do dia mau. Senhor, mas nós te louvamos porque um Deus misericordioso olhou por um povo pecador e planejou uma armadura espiritual poderosa para que possamos resistir no dia mau, para que possamos sobreviver nas nossas batalhas espirituais. Senhor, nos ensina, nos ajuda, Senhor, por meio do poder do teu Espírito Santo, o poder que nos clareia as ideias, o poder que nos dá entendimento da tua verdade, o poder que nos constrange diante dos nossos pecados, a presença poderosa do Espírito em nossas vidas. Precisamos da tua ajuda, Senhor, para que aprendamos a vestir toda a armadura do Senhor, estejamos, ó Deus, bem cingidos, bem revestidos pela verdade da tua palavra, aliada, associada à justiça, a couraça da justiça que protege o nosso coração, que protege o nosso peito contra os ataques do inimigo. Ó Deus, firma nossos passos nas sandálias do Evangelho da paz, firmes, ó Deus, que elas sejam usadas com poder contra o inimigo, mas sejam usadas com amor contra outras pessoas, contra o mundo que precisa, Senhor, da tua paz, da tua salvação. Ó Deus, que o Evangelho da paz esteja firme em nossos pés, na tua igreja, Senhor, que nossos pés não estejam firmados em falsos evangelhos, que nossos pés não estejam firmados em misticismos, em alegorias, em invenções, mas na tua palavra, Senhor, ela que nos sustenta, ela que nos firma, ela que nos alimenta. Senhor, que o nosso escudo da fé esteja bem empunhado em nossas mãos, a fé na verdade, a fé nas tuas promessas, a fé na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a fé de que nós lutamos contra um inimigo derrotado, por mais que ele tente, Senhor, nos abater, ele está derrotado.
Ó Deus, que a nossa cabeça esteja protegida pela salvação, por um capacete que não permita, Senhor, que falsos evangelhos, que falsas verdades, Senhor, entrem na nossa mente, nos confunda, ó Senhor. As verdades desse mundo que não são verdades, ó Deus, não penetrem nossos corações, a nossa mente, a mente dos nossos filhos, dos jovens, das crianças, ó Deus, tão bombardeadas por armas malignas desse mundo, Senhor. Reveste, Senhor, nossos jovens e crianças com o capacete da salvação, para que elas estejam protegidas. Em nome de Jesus te pedimos. E que na nossa mão exista, Senhor, uma espada bem manuseada, Senhor, que é a Tua palavra. Que ela seja, Senhor, a nossa arma de ataque e também de defesa. Assim nós te pedimos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, direciona a Tua igreja pelos Teus caminhos, que essa palavra nos fortaleça na batalha, neste ano que temos pela frente, mas não apenas por um ano inteiro, mas todos os dias, em todos os momentos, nos fortalecendo no dia mau e nos mantendo firme na batalha. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.